Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Boa noite. Hoje, 15 de dezembro de 2024, dando sequência ao nosso estudo do Novo Testamento. Estamos estudando o Sermão do Monte e, excepcionalmente, nesse dia nós alteramos o horário para o noturno. Então, vamos conversar um pouco sobre a proposta de hoje, que é o estudo dos versículos 25 ao 34 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ainda sobre o Sermão do Monte. Nós dissemos que o Sermão do Monte, ele é bem mais amplo do que as bem-aventuranças. E o Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, é que nós temos, de uma forma mais profunda, esse sermão apresentado. Então, nós já vimos nesse estudo, nós já vimos as bem-aventuranças, nós já vimos sobre os discípulos serem o sal da terra, já vimos sobre a luz do mundo, já falamos sobre a oração, sobre a esmola, sobre o jejum, falamos sobre os tesouros no céu, falamos sobre o brilho a vossa luz, falamos sobre servir a dois senhores. E hoje nós vamos conversar sobre esse tópico, a ansiosa solicitude pela vida. É um trecho muito interessante, versículos 25 a 34 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, um texto muito interessante e que nos dá uma dimensão, uma clara dimensão sobre o nosso viver, sobre a nossa existência, sobre a vida social, sobre as questões sociais. Então nós temos vários pontos aqui que podemos conversar sobre eles. Vamos fazer a leitura e depois vamos conversar sobre esses pontos, sobre esses aspectos. Aqui nós temos na leitura o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. É uma passagem muito interessante.
Porque aqui está nos falando Jesus sobre a temperança, sobre o equilíbrio, sobre o ter e o ser, sobre o necessário e o supérfluo, sobre as escolhas do que nos é, digamos, imperioso, daquilo que nos é puramente desejável. Aqui Jesus nos coloca uma escala, eu diria, de necessidades, mas uma escala de prioridades. Aqui, de certa forma, ele está nos trazendo diversos elementos para nos chamar a atenção para onde de fato está o nosso olhar, para onde está o nosso olhar e onde está o nosso propósito. Se nós voltarmos e observarmos aquela passagem do versículo 19 desse mesmo capítulo, que nós já lemos, já estudamos, que nos fala de onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, nós podemos trazer essa ideia aqui para essas passagens, ou para essa passagem, para essa fala, e perceber que esse discurso de Jesus, ao contrário do que muitos dizem de forma jocosa, ele não é alienante. Esse discurso de Jesus aqui não prega a alienação. Pelo contrário, ele prega a racionalidade, a bondade, o equilíbrio e fala da fé. Não fala de crenças religiosas, fala da fé. Fala sobre a fé. Então vamos observar alguns pontos. Depois que ele explica sobre o servir a dois senhores, sobre a questão dos olhos serem as candeias da alma, ou seja, as lanternas, depois dele falar dos tesouros no céu, ele diz, por isso vos digo. Aí mostra-nos uma partícula conclusiva, como que depois de tudo falar, ele diz, por isso eu vos digo, concluindo a ideia, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele não diz aqui, não vos ocupeis com a vossa vida. Ele diz, não vos preocupeis. Não andeis, não andeis ansiosos. Preocupação. O que é uma preocupação? O prefixo pré quer dizer antes. Preocupação é tentar agir antes do agir. É antecipar acontecimentos que podem, inclusive, não acontecer, se não antecipados. Preocupar-se é antecipar fatos, é antecipar sentimentos. E fatos que, se não fossem antecipados, talvez não aconteceriam. Ansioso, diz aqui a tradução, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Ansiedade é a mesma ideia da preocupação. E aqui está dizendo Jesus para que não fiquemos ansiosos, não andemos preocupados com a vida. Por que isso? Porque a vida tem um curso. A vida tem um curso natural. A vida, ela tem uma programação natural. E muitas vezes, pela nossa intemperança, pela nossa ansiedade, pelas nossas preocupações, nós mudamos o curso natural da existência. Fazemos escolhas de maneira atabalhoada. Dizemos frases que depois nos arrependemos de tê-las dito. É isso que ele está chamando a atenção, como se disséssemos, sintamos a vida, sentir a vida, perceber que a vida é um contínuo, perceber que a vida é um conjunto, que a vida não é um momento, mas um conjunto de diversos momentos. Então são pontos importantes para nós pensarmos como nós enxergamos a vida.
é nos dizendo de uma vida que antecede o berço e sucede ao túmulo, mostrando-nos que a vida não é esse interregno de tempo. Então, nós precisamos pensar um pouco melhor. Precisamos trabalhar um pouco mais com esse conceito sobre a vida. Com esse conceito sobre a existência. E então, pensemos como nós enxergamos a vida. Como nós estamos efetivamente olhando a vida. Aqui então diz ele, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui ele traz a ideia daquela vida, da vida material. Da vida material. Dizendo, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Mostrando-nos que muitas vezes o nosso olhar, ele está exclusivamente para as questões materiais, para as questões do ter, e não para as questões do ser. E não entendendo o conjunto da vida, que é mais do que a materialidade. A vida da convivência com pessoas, a vida da busca de momentos de meditação e descanso, a vida na qual podemos valorizar pequenos momentos. E aqui ele está chamando a atenção que nós nos ocupamos, ou nos preocupamos, melhor dizendo, com as coisas materiais, com o ser, com a aparência, com a demonstração do que temos e não necessariamente do que somos. E aqui ele faz uma pergunta logo a seguir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Veja que interessante essa pergunta. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? São pontos que nós precisamos meditar sobre eles. E muitas vezes não percebemos. Deixa eu só resolver uma questão técnica aqui, que está atrapalhando um pouquinho aqui. Só um segundinho. Coisas de amador. Só um segundo. Pronto, resolvi. Só mais um segundinho. Resolvido. Aqui ele faz essa pergunta. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as vestes? Pensemos. Aqui ele vai nos chamar a atenção que muitas vezes nós deixamos de sentir a vida por estarmos ansiosos por essas questões. E eu fico pensando, quando ele fala, não é o corpo mais do que as vestes. Quantas pessoas se ocupam mais com a vestimenta do que com o próprio corpo em termos de saúde? Quantas pessoas buscam mais a demonstração da grife do que efetivamente a necessidade de uma roupa? Quantas pessoas têm guarda-roupas que não cabem nem o ar de tantas roupas, e muitas delas não são usadas. E quantas pessoas precisam de roupa? Quantas pessoas? Quantas pessoas têm dezenas de pares de sapatos e quantas outras não têm um par sequer?
Quantas pessoas sacrificam, no sentido coloquial dessa palavra, sacrificam suas rendas para comprar roupas para mostrar a marca, a etiqueta, a grife. Aqui ele está falando desse olhar para as questões vaidosas da nossa existência. Aqui ele está falando para os chamando atenção para os excessos. Excessos, sim, excessos. Ele não fala do necessário, ele fala do supérfluo, daquilo que não precisamos. Observem os guarda-roupas de vocês e vejam quantas roupas efetivamente são usadas. Verifique ao longo do ano quais roupas foram usadas. Há, inclusive, roupas que nem servem mais na pessoa e estão lá guardadas, acumulando. Então aqui Jesus fala dessa acumulação doentia, dessa acumulação egoísta. Por isso ele faz as perguntas, por isso ele diz: não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? É uma pergunta provocativa, uma pergunta reflexiva. E ele segue: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Veja, as aves dos céus, as aves, elas não ficam inertes. Elas trabalham muito. Elas têm que construir seus ninhos. Os ninhos não vêm prontos. Os ninhos não são dados pelo Criador na forma pronta. As aves, instintivamente, vão construir seus ninhos. Passam dias e dias construindo ninhos. Então elas trabalham, elas buscam ali os seus alimentos. O que aqui está sendo dito pelo Cristo é que elas não acumulam em celeiros, não guardam em celeiros. Aqui, mais uma vez, ele fala da acumulação desnecessária. Aqui ele fala não da previdência, mas da acumulação desnecessária. Porque quando ele compara aos pássaros dos céus, se olharmos os pássaros, eles trabalham muito. Então eles não ficam inertes, eles não ficam parados. Se parados ficassem, não teriam ninhos, não se alimentariam. Mas o que está dizendo é que eles fazem um ninho, ali procriam e seguem os seus caminhos. Fazem novos ninhos, procriam, seguem os seus caminhos. Eles não ficam acumulando. Eles não fazem 2 ninhos, fazem um ninho. Num trabalho conjunto daquele casal de pássaros, cada um com a sua habilidade, ou cada um com o seu instinto construtivo. E aqui Jesus diz que o Pai os alimenta. Quando Jesus diz que o Pai os alimenta, não quer dizer que Deus venha e coloca alimento na boca. Quer dizer que a natureza está ali e eles buscam os alimentos. No nosso caso, a natureza está, mas nós desenvolvemos a inteligência e nós podemos produzir, sem destruir, mas podemos produzir. Aqui está dizendo que nós podemos produzir o que nós precisamos, podemos ter o que nós precisamos, mas não acumular. Não acumular sem utilidade.
Não acumular para dizer que tem, ou para mostrar aos outros que tem. Mas é preciso, se tem, saber dar bom uso. Bom uso, é isso que se pede. É isso que aqui ele está colocando. E ele faz mais uma pergunta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vejam que interessante. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, desculpe-me, ao curso da vida? Aqui, côvado pode ser uma medida, que dá mais ou menos 44, 45 centímetros. Mas a palavra côvado aqui está mais como uma figura literária. Não é aumentar 44 centímetros na altitude. É uma figura literária para dizer que nós não podemos aumentar nada no curso da nossa existência. Que o curso da nossa existência está na naturalidade, na lei natural. Que nós não somos donos da vida, nós somos artífices, mas donos não. Então aqui Jesus está dizendo, por que nós então não valorizamos a vida que temos? Essa vida cuja medida foi feita pelo Criador. E segue. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui ele busca uma figura conhecidíssima. Uma figura que foi o rei Salomão, o terceiro rei de Israel. Saul, Davi, Salomão. E aquele rei que construiu um grandioso templo. Um rei que acumulava. Um rei que teve centenas de esposas. Sábio, sim, em termos de conhecimento, mas ostentava. E Jesus aqui dizendo que nem ele, Salomão, ostentando tudo, conseguia ser tão belo como a naturalidade dos lírios. Uma planta também trabalha. Uma planta precisa buscar o alimento do solo. Uma planta faz a fotossíntese, absorvendo o carbono, o gás carbônico e liberando oxigênio. Então aqui, em momento nenhum, pelos exemplos trazidos por Jesus, ele está falando da ociosidade. Ele está falando da ostentação. O que ele está chamando a atenção aqui é para a ostentação, para o equilíbrio. E ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Pequena fé. Aqui ele chama a atenção para um aspecto. Temos uma racionalidade, temos um entendimento sobre o Criador, mas não temos fé. Em que sentido a fé? Cremos em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. Cremos em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. E é isso que nós temos que observar. Mais uma vez, ele traz uma figura de ostentação, Salomão, e uma figura de naturalidade, os lírios do campo. Sereno, uma forma serena. E nas três comparações que ele traz, ele deixa a pergunta, mostrando que somos mais do que as aves,
somos mais do que os lírios. E se Deus cuida disso tudo, ou seja, a lei de Deus cuida disso tudo, por que não cuidaria de nós? Naquilo que nós necessitamos. E aí vejam o final. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele está concluindo aqueles 3 elementos que ele colocou no início. E aí ele explica por que disso. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Em outras palavras, ele está dizendo, os gentios não conhecem a lei de Deus. Por isso eles ficam ansiosos por essas coisas. E aí ele fala assim, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja que interessante. Aqui ele está dizendo que o que for necessidade é justo que corramos, que busquemos, que tenhamos. E aí ele diz, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Aqui é que Jesus mostra que não há um discurso alienante, alienador. Aqui não há uma alienação. Porque se ele tivesse dito, buscai unicamente o reino de Deus, poderia estar falando de uma alienação da vida material. Mas ele não disse buscai unicamente. Ele disse buscai primeiramente. Vejamos a forma adverbial que ele utiliza. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Se ele dissesse buscai unicamente, estava dizendo para vivermos no mundo espiritual, estando aqui na terra, o que nos seria impossível. E nós precisamos do ter para nos manter. Nós precisamos das coisas materiais, pois estamos no mundo material. O que ele está pedindo aqui é que saibamos discernir e as prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E essas outras coisas, veja, comer, vestir, beber, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. E aí eu pergunto, buscai primeiro o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Porque é para buscarmos primeiro o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Disse-nos o Cristo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, pois o reino de Deus está dentro de vós, entre vós, dependendo das traduções. Mostrando-nos que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então o reino de Deus não é lugar. O reino de Deus é o mundo íntimo. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Buscai primeiro o equilíbrio íntimo. Equilíbrio íntimo. Se olharmos a questão 621 do Livro dos Espíritos, nós veremos ali os Espíritos dizendo, respondendo à pergunta onde está escrita a lei de Deus, e eles respondendo, na consciência. Na consciência. Ou seja, aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, antes de buscar
o ter. Avalie primeiro o ser. Antes de buscar o ter, busque a sua paz de consciência. Tenha as coisas, mas não as tire de ninguém. É isso que ele está dizendo. Por isso ele não prega a alienação. Por isso aqui não é discurso alienante. É um discurso em que ele diz, para que antes de nos lançarmos à correria do dia a dia, para o ter, o que vestir, o que comer, o que beber, ele está pedindo para que façamos uma viagem interior e nos perguntemos se as nossas ações visando o ter são justas, são corretas, estão em conformidade com essa lei de Deus. Então é importante isso. É importante nós percebermos que aqui está se buscando, está se orientando, melhor dizendo, a busca da paz interior, do equilíbrio íntimo. Nós podemos ter as coisas desde que não prejudiquemos, não tiremos nada de ninguém, que é o que os Espíritos nos dizem sobre a verdadeira propriedade, a propriedade legítima. Eles dizem a propriedade legítima é aquela que se adquiriu sem prejuízo de outrem. E quando a pessoa se lança ao ter, ela, desculpe minha linguagem coloquial, ela passa a perna nas outras. Quando a pessoa foca só no ter, ela tira a oportunidade de outras. Se a pessoa foca primeiro no ter, ela terá, prejudicando outras pessoas, tirando de outras pessoas. Então, o buscai primeiro, vejam, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o cumprimento das regras, das leis, é para dizer, avalie bem se o que você quer ter, você está obtendo dentro da licitude, dentro dos critérios de justiça e bondade. Muitas vezes a esperteza vem primeiro. E é isso que Jesus está chamando a atenção, é para isso que Jesus está chamando a atenção. Para que não haja esperteza. Para que não iludamos as pessoas. Para que concorramos, sim, mas de maneira justa e saudável. Para que não tiremos as coisas dos outros. Para que não ganhemos mais do que o necessário. Para que não acumulemos aquilo que poderá faltar a outra pessoa. É isso que é o discurso. Por isso ele encerra dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Em outras traduções, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui ele está falando sobre essa correria desenfreada da nossa parte. Aqui ele está falando sobre esse desvario. Nós acordamos, dormimos e não vemos o dia passar. Já estamos em dezembro. E muitos dizem, ontem mesmo era janeiro. Ontem era Natal e agora já está chegando novamente. Não é porque os dias estão passando mais rapidamente. É porque nós não estamos percebendo os dias. Correndo. Como diz aqui um ditado mineiro, o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Não sente a vida. Depois, quando já está lá, numa idade avançada, fica
voltando na memória, dizendo, porque eu não aproveitei mais. Quantos pais ficam se lamentando de não terem aproveitado melhor os filhos? Vi aqui um comentário, não entendi tão bem assim, sobre uma relação com o filho. Independentemente do que é a orientação desse filho, a convivência vale mais. Diferentemente do que nós gostaríamos, ou da orientação que nós gostaríamos, a convivência vale mais. A pessoa não deixa de ser quem ela é por uma mudança corporal. Continua sendo o espírito que era. Não podemos querer talhar a outra pessoa seguindo o nosso molde. Temos que aprender a seguir o molde delas. Então, vi aqui, vou voltar aqui, estou tentando achar a mensagem. A pessoa, se eu entendi bem, a pessoa diz, agora já passou, aqui. Estou pedindo a Deus que nos fortaleça depois de 50 anos, saber que o menino que criei e eduquei hoje me aparece como uma mulher. Só Deus é essa doutrina maravilhosa. Só as mães e os pais. Porque continua sendo o filho, o espírito, filho e filha. Não é a orientação que determina o amor. É isso que aqui Jesus quer dizer. Busquemos o equilíbrio íntimo antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa. Sem um equilíbrio interior, tudo que nós falarmos ou fizermos não dará certo. Não se toma uma decisão no auge da raiva, assim como não se vai ao supermercado quando se está com fome. Então, é preciso que nós tenhamos essa justa medida. Toda essa lição aqui, todos esses versículos do 25 ao 34, estão falando sobre a justa medida, sobre o equilíbrio. Sobre o equilíbrio interior, para o equilíbrio exterior, para ter a justa medida. Não está pregando alienação, não está pregando a ociosidade, não está pregando a inércia, não está pregando o abandono dos bens terrenos, não. Ele está dizendo que para todas as coisas materiais precisamos ter um pensamento equilibrado para que não nos escravizemos às questões materiais. Muito bom. Quando diz aqui a Vera, jamais abandonarei, o amor de mãe continua. E é isso. Esse amor de mãe, pai, é o que os filhos precisam. E não um juízo de valores. Não façamos juízo de valores, em especial, Vera, em relação às orientações. A orientação de vida é da pessoa. Então, a filiação continua. Se trocar o nome de filho para filha, que problema tem? Que problema tem? A filiação é que interessa. E a amorosidade é o que sustenta. É o equilíbrio. Sem fazer juízo de valor estético. Então pensemos nisso. Todo esse conjunto aqui falado por Jesus é para isso. Por isso está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um primor de orientação. O Sermão do Monte é uma riqueza
de orientações. Em vez de encher a estante de livros de autoajuda, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus resolve o entendimento muito mais do que uma biblioteca de livros de autoajuda. Porque Jesus, ele não falava frases soltas. Jesus não usava jargões. Jesus não trabalhava com frases de efeito para encantar. Ele trabalhava com frases de atitude para esclarecer e orientar. Então eu fico imaginando essas falas dele aqui, ali ao vivo, ouvindo dele essa poesia. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu fico imaginando ouvir isso dele ali, vendo ele falar e ouvindo ele falar. Um verdadeiro manual. Quantas vezes nos escravizamos ao trabalho? Quantas vezes dizemos não temos tempo? E depois o que mais nós queremos é tempo. Então é bom que nós pensemos nisso. Hoje eu fui até a minha cidade natal, por isso eu não fiz a live hoje pela manhã. Eu fui a São Gotardo, minha cidade natal. Nasci lá há 60 anos. E de tempos em tempos eu vou para respirar um pouquinho o ar de um lugar que foi o primeiro ar que eu respirei na minha vida material, na minha existência. Não é o mesmo ar, sim, mas tem um simbolismo. E ali eu fiquei observando por uns 60 anos, de lá até aqui. Eu sempre vou, sento-me em um banco de uma praça, em que os carros passam, e nesse banco eu vejo todos os carros que estão passando. E eu fico ali sentado observando para ver se eu conheço alguma pessoa que está ali no carro, porque já faz mais de 35 anos que eu saí de lá. Então eu fico observando, falei, não conheço esse, não conheço esse, não conheço esse, não conheço esse. Aí passa um, oi Simão, opa, esse eu conheço. Depois não conheço esse, não conheço esse, não conheço esse. Quantas pessoas novas lá surgiram, para lá foram, lá nasceram. Eu não as conheço. Mas as que eu conheci e os momentos que eu lá fiquei, os aproveitei bem. Vivi cada momento. Por isso volto para sentir o clima. Não para reviver os momentos e nem para buscar aquela São Gotardo da minha infância ou juventude, porque ela não existe. Nada se repete. Mas eu vou ali para perceber que ali, durante o período principal da minha vida, qual foi o período principal da minha vida? Quando eu nasci. Porque o período principal da nossa vida é o nascimento. Sem ele não teríamos a vida material. Quando eu digo nossa vida, a existência material. Sem o nascimento não teríamos a existência material. Então o momento mais importante é o nascimento. Agora, o que nós fazemos da nossa existência são o dia a dia da nossa própria existência. Mas o momento mais importante é o nascimento. Então eu gosto de voltar lá, como se fosse renascimentos, como se fosse a dizer a mim mesmo, para aproveitar os dias da forma que eu aproveitei aqueles. Porque se eu tenho saudade deles, é porque foram bons. Então, quando eu vou lá, é para dizer, para que daqui a um tempo eu possa olhar para agora e continuar dizendo, vivi bem, aproveitei bem. Quando eu não encontro aquelas pessoas com as quais convivi, como eu vi hoje, várias que eu não conheço, e poucas que eu conheço, é como se dissesse, que bom que você as conheceu e com elas conviveu.
porque pode ser que no curso da vida não convivamos mais. Então, lembranças e boas lembranças, memórias, são sempre úteis para reafirmar nossos propósitos, para dizer que nós aproveitamos bem a vida, para dizer que o nosso viver é mais do que o nosso existir. Essa é a ideia. Por isso até postei na minha rede social que estava lá. Tirei a minha foto lá, porque são coisas importantes para eu pensar. São importantes, porque são a vida. Mais do que eu existir, mais do que eu ter, mais do que o fazer, é a vida. E naquele momento que eu estava ali sentado, eu estava vendo a vida, sentindo a vida. Só isso. Então, aqui nesse discurso nos convida a isso, a sentir a vida, sentir as pessoas, sentir as pessoas, vivenciar plenamente os momentos, dar a atenção ao momento. Se alguém está conosco, estejamos com esse alguém. Não fiquemos pensando em coisas além daquelas que são o momento. Ouçamos as pessoas, olhando para elas, dando atenção a elas. Mas o assunto não é bom, mas eu estou prestando atenção na pessoa, estou dando valor à pessoa. Mas eu já sei o assunto, que bom. Assim você poderá dar mais atenção ainda à pessoa. Isso é sentir a vida. Os pequenos momentos. Não deixar para depois algumas coisas. Aquela frase típica das mães, quando a gente é criança, que a gente passa num lugar, numa loja e fala assim: mãe, vamos comprar isso aqui. Ela fala: na volta a gente compra. E quando a gente volta, a loja está fechada. Ou quando a gente volta, aquela coisa foi vendida. Ou seja, oportunidades perdidas. Observemos bem as oportunidades, para que não as percamos, para que não deixemos passar momentos importantíssimos da nossa existência, até mesmo o momento de ficar sozinho, quieto, na solitude, não na solidão, na solitude. É bom aproveitar esses momentos também. Isso é valorizar e sentir a vida. Foi bem colocado aqui a Vanessa, né? Na volta de Jesus a gente compra. Vamos comprar antes. Ou seja, vamos dar mais valor antes. Então é isso que está aqui nessa belíssima passagem do Sermão do Monte, do capítulo 6, versículos 25 a 34, do Evangelho de Mateus. Simples, direto, orientador e altamente confortante. São esses ensinos aqui do Cristo. No próximo domingo, nós seguiremos com o capítulo 7, com alguns itens do capítulo 7. Nós temos aqui os juízos temerários, nós temos aqui sobre dar valor às coisas, não dar o santo que é santo aos cães, sobre uma oração, mas não no sentido que foi colocado no capítulo 6. Depois os caminhos, a estrada larga, o caminho estreito, e depois os dois fundamentos. Então nós temos ainda alguns tópicos, os falsos profetas. Então nós temos alguns tópicos aqui, né? Estou me perguntando aqui sobre o estudo da quarta-feira. Na última quarta-feira eu não pude fazer o estudo devido a um compromisso profissional. Eu o fiz na sexta-feira. Então na sexta-feira eu o fiz respondendo a uma pergunta, e está aqui no Instagram e está também no YouTube. Inclusive o estudo de hoje não vou conseguir subir para o YouTube. Eu tive aquele problema técnico que eu falei mais cedo aqui, foi a memória cheia do celular, e aí eu não consegui fazer a gravação.
Então esse estudo de hoje nós não teremos no meu canal do YouTube, só aqui no Instagram. E na quarta-feira o horário é às 20 horas. Então nas quartas às 20 horas a gente entra com a live e sempre às quartas-feiras respondendo a perguntas. Pode ser uma pergunta, ou duas, três, depende do que seria o tamanho da resposta. Eu já não me recordo a pergunta que eu respondi no último encontro, foi na sexta, mas as quartas eu reservei para isso. Por quê? Eu recebo muitas perguntas pela rede social, pelo WhatsApp. Então eu vou deixando as perguntas e vou trazendo uma, duas, três a cada quarta-feira e vou respondendo. Porque se eu for tentar responder para cada pessoa que me pergunta, eu não consigo, são muitas. Então eu deixo para responder de forma aqui coletiva. Então as quartas-feiras é para isso. E aos domingos, o estudo, em regra, eu estou querendo colocar às 10 horas, mas eu noto que as pessoas têm preferido às 9, então eu sempre aviso com antecedência, ou 9 ou 10. Eu aviso no sábado, sempre eu faço isso, né? Então, voltando, aos domingos o estudo é pela manhã, que é o estudo do Novo Testamento. Terminando aqui o Sermão do Monte, nós vamos seguir com o estudo do Novo Testamento, buscando outras partes dos Evangelhos, todo domingo pela manhã, 9 da manhã, e há domingo que eu faço 10 da manhã, mas eu sempre aviso postando na minha rede social o horário do dia, mas em regra às 9 da manhã. Em regra, desculpa, eu falei 10 não, em regra às 9. Há domingos que eu faço às 10, mas é em caráter de exceção. Então, em regra, às 9 da manhã. E às quartas-feiras, às 20 horas. E pode acontecer que agora não estou em férias de docência, aliás, deixei a docência, né? Então, a partir do próximo ano, eu não volto mais à docência. Pode ser que eu, sem uma data determinada, eu entre às terças-feiras, às quintas-feiras, dependendo também, para tratar de algum assunto, trazer alguma resposta de perguntas também. Então, vamos tentar ocupar a semana, né? Já que eu diminuí a agenda de palestras presenciais, eu estou tentando focar mais aqui na rede social. Então, por questões pessoais, de ordem pessoal, profissional, saúde, eu tenho diminuído um pouco os compromissos presenciais. Quase não os tenho feito, mas aqui na rede social eu tenho tentado trabalhar mais e tenho feito agendamentos para as palestras virtuais, isso eu tenho feito, mas as presenciais, me desculpe também. E a Simone está lembrando, férias forenses a partir do dia 20, sim, porque tem esse outro lado também, né, Simone? Do dia 20 a 20 a gente fica menos corrido, não diria mais tranquilo, menos corrido, ok? A Andréia pergunta se eu farei o estudo pela febre do céu e inferno em 2025. Sim, farei sim, Andréia, a terceira quinta-feira do mês. Então, toda terceira quinta-feira do mês, eu estarei com o Campete e com a equipe para o estudo do livro Céu e Inferno. Sempre a terceira quinta-feira de cada mês. Pelo canal FEB TV, no canal do YouTube, FEB TV. Então, o canal FEB TV, toda terceira quinta-feira do mês, eu estarei lá com eles no estudo do livro Céu e Inferno. E aí já aproveito e deixo mais aviso. Toda segunda quinta do mês, no canal da Rede Amigo Espírita, no Prosa Espírita, com o Quincas, com o Hélito, com o Daniel. Então, segunda quinta do mês, Prosa Espírita. Terceira quinta do mês, no FEB TV, estudo do livro do Céu e Inferno. E o primeiro domingo de cada mês, no canal Espiritismo Net, no Fala Boa, com o Quincas e com o Hélito também. Então, tem esses compromissos marcados. Primeiro domingo do mês, no canal Espiritismo Net, no Fala Boa. Segunda quinta do mês, na Rede Amigo Espírita e em outras, no Prosa Espírita. E a terceira quinta do mês, no canal do YouTube da FEB TV, o estudo do Céu e Inferno. Então, acho que passei aqui minha agenda, tá certo? E
às quartas-feiras, às 20 horas, as respostas, domingo às 9 da manhã, o estudo do Evangelho. Estou ocupando os dias da semana, né, nessa virtualidade da vida. Muito obrigado a vocês, tenhamos todos uma excelente semana, já no domingo à noite, amanhã, segunda-feira, retomamos o trabalho material, o profissional, então que todos sejamos abençoados, protegidos e que não nos falte o bom ânimo para o trabalho. Muito obrigado a vocês pela paciência de estarem aqui comigo. Deus lhes pague por essa bondade toda. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser. Aposentar do trabalho espírita, Andréia, a gente nunca aposenta, porque estamos sempre em débito. Tchau.